o que o dólar é uma loucura, né? Hoje de manhã a gente estava conversando se ele ia ou não ia no ajuste, né? E não é que o desgraçado foi agora lá? Foi um pouquinho aí, chegou lá. E a galera conseguiu chegar e ser vendida. Parabéns aí pra galera. Parabéns aí, galera! Como estão vocês, hein, pessoal? Me digam, me contam. Como estão vocês no dia de hoje, nessa semana? Loz, Igor, tá complicado? Respira. Lembra, aconteça o que acontecer, não esqueça de respirar. Fabrício no game? Boa! Quero saber se vocês operaram bem, gente. Eu venho aqui e vocês só me falam se ganharam, se perderam dinheiro. Não quero saber disso. Eu quero saber se vocês estão operando bem. Isso que eu quero saber de vocês. Tá na luta aí, Marquinhos? Boa. Tá malvado o dólar hoje para você? Excelente. Ah, que bom, gente. Tá aqui na minha tela. Eu operei bem hoje. Mansidão com sabedoria. Coisa boa, hein? Gente, quero começar para a gente ter a nossa conversa, a nossa aulinha de hoje. Eu quero começar perguntando para vocês uma coisa. Quero saber de vocês, tá? Quantos cursos de mercado financeiro, quantos cursos de operacional vocês já fizeram? Quantos cursos? Não importa se foram pagos, se foram gratuitos na internet, se foi compartilhado aí com alguém, enfim, quero saber quantos no total vocês já fizeram, tá? Ó, Dilson, 4, Henrique, 4 também, André, 8, Manu, 10, Wagner já perdeu as contas, o Igor, 1, Marquinhos já tá no terceiro, Leonardo no 1, ó, Fabrício tá no mercado há um ano, já fez 2, Fabrício nem sabe mais, ó, Fábio 2, Everton 2, Márcio 5, vamos lá, galera, quantos cursos aí vocês já fizeram de mercado financeiro? Não importa, gratuito, pago, enfim, se foi presencial, se foi online. O Vitor tá falando que fez 3. Guilherme 2. A galera aí, a galera gosta de estudar, hein, gente? Isso é bom, isso é ótimo. Mas o que nós vamos falar hoje é uma questão que se chama excesso de informação, tá? Vamos falar um pouquinho da questão de fazer muitos cursos no mercado. Quem aqui já passou por aquela fase de... a galera aí que já fez 4, 5, mais cursos, que passou por aquela fase de emendar um curso no outro, sabe? Você faz um curso... Enfim, você começou lá fazendo um curso genérico, você já emendou um de análise técnica, depois já fez mais um, já viu que não era para você, já foi fazer um de leitura de fluxo, depois já foi fazer o curso do Alisson, tá aqui na sala, enfim, você foi emendando aí um curso no outro. Você nem deu o tempo realmente de aprender direito os conteúdos, você já foi emendando, né? E para quem não chegou nessa fase, eu quero que vocês pensem, né, nesses conteúdos, nessas coisas que a gente vai conversar aqui agora, para que isso não ocorra com vocês, tá? Porque o que acontece? O que eu vejo acontecer muito no mercado financeiro? E ainda mais atualmente que a gente tem aí, o Fabrício está falando que com ele foi assim, hein? Ainda mais nessa atualidade que a gente vê tanta oferta de cursos, né? E tanta disponibilidade de informação. O que acontece? Você vai lá, você faz o curso do fulano, aí você vai para tentar operar no mercado, você fica ali um mês tentando operar segundo aqueles ensinamentos, não tá dando resultado. Mas eu tô vendo que o João, a Maria, o Fabrício estão ganhando dinheiro e fizeram o curso do outro cara. Aí você vai lá e faz o outro curso. Aí você faz, fica aí 1, 2 meses tentando aplicar aquelas técnicas e aí você não tem os resultados que você deseja, aí você vê lá no Instagram aquelas boletas maravilhosas de um outro trader, mestre, educador, e aí você vai lá fazer o curso do cara. E aí você fica nessa, né, nesse ritmo frenético de ficar emendando um curso no outro, de querer cada vez mais, mais informação,
sem você realmente dar o tempo necessário de você aprender aquela metodologia, de você realmente colocar em prática aquilo que você aprende, tá? Então, eu sei que muitas pessoas já passaram por isso aqui, e quem não passou, quem está aí no seu primeiro curso de mercado, no segundo curso de mercado, toma cuidado para não permitir que isso aconteça, tá? Todo aprendizado, quando é algo novo, quando é algo diferente, requer um tempo de maturação, tá? Então, assim, vai com calma, realmente foca em colocar em prática aquilo que você aprendeu desse curso, em masterizar bem esses conhecimentos, e aí depois, se você sentir falta de mais conteúdos, se você quiser aprofundar, se você sentir a necessidade, aí você vai fazer um novo curso, tá? Mas essa de você ficar emendando um no outro, um no outro, um no outro, cara, você só está jogando seu dinheiro fora, entende? Você não está dando realmente o tempo necessário. Você vai ter um aproveitamento muito melhor, né, do seu investimento se você realmente der o tempo ao tempo. Fazer aí um curso, colocar em prática, tentar melhorar, conversar com o professor, enfim, tá? Ó, o Henrique tá falando, para mim, aqui tem o melhor acompanhamento pós-curso, porque tem a sala diariamente. Outros cursos ficam na teoria, mas tem pouco acompanhamento prático. É verdade. E esse acompanhamento pós-curso, ele é essencial, porque você vai ver ali, por exemplo, quem faz o treinamento presencial é muito intenso, é muita informação num curto período de tempo. Então, você realmente precisa de muito tempo depois, colocando em prática, revisando, reassistindo aula, para que você consiga masterizar aqueles conhecimentos que você teve em 2, 3 dias, para que você realmente consiga absorver e colocar em prática, tá bom? Então, eu quero que vocês tenham cuidado com essa questão dos cursos, tá? Para não ficar achando que, poxa, eu fiz o curso do Alisson mês passado, eu tô aqui e agora ainda não tô ganhando dinheiro, então o curso dele não serviu para mim, eu vou fazer outro. Calma lá, não é assim. Você precisa de tempo, né? Mas não tá escrevendo, ó, persistência sem insistência, com consistência. Aqui o clima é bom. É isso aí. Então é o seguinte, e aí a gente entra numa outra questão que está associado com isso, que é o excesso de informação, tá? No mercado financeiro, precisamos nos munir de informações, óbvio, precisamos saber aquilo que move o ativo que a gente opera, no caso aqui, 100% dólar, né, galera aqui, hashtag Team Dólar. Então, é o seguinte, a gente precisa saber as notícias que podem movimentar o dólar no dia, os indicadores mundiais que podem movimentar, como que tá as bolsas lá fora, essas coisas a gente precisa saber. Só que, muitas vezes, a gente quer se munir de todas as informações possíveis, né? A gente quer ler 999 mil notícias, ler todos os sites de notícias que o Alisson indica e tudo mais, só que a gente não processa essas informações, sabe? A gente acaba lendo um monte de coisas sem realmente entender como que essas notícias, como que essas informações realmente podem fazer o preço do dólar se mexer, podem influenciar a movimentação do dólar no dia. Então, muitas vezes, mais informação vai gerar uma certa confusão nesse momento, tá? Por quê? Porque você não consegue ainda fazer as conexões necessárias para entender como que aquela informação que você está adquirindo, ela pode te beneficiar. E aí, o que você faz? Você acaba, de certa forma, ocupando espaço mental com aquilo, entende? Então, você tem que ir ter um pouco de cautela com isso, tá? Se você está começando no mercado, cara, se preocupa em ler o fluxo, se preocupa em ler os movimentos durante o dia. E aos poucos você vai pegando essa questão das notícias, pegando essa questão de como fazer um preparatório pré-mercado, das informações, e vai aos poucos, tá? Porque esse excesso de informação, ele causa, às vezes, uma certa paralisia, tá? Muitas vezes a gente tem uma falsa ideia de que mais informação vai fazer a gente estar melhor preparado. E não necessariamente. Porque não adianta a gente ter informação se a gente não souber usá-la,
tá? Tem uma frase bem famosa que diz justamente isso. O poder oriundo da informação está em saber usá-la, não em possuí-la. Então, de nada adianta eu saber como estão todos os índices mundiais, como que está o dólar frente a todas as outras moedas, como que está todas as bolsas mundiais, se eu não sei como essas informações se relacionam com o dólar aqui no Brasil, entende? Então, a gente tem que saber usar essas informações e não simplesmente ter elas, tá? Ó, o Marquinhos está pedindo, Luana, seguir muita gente diferente em YouTube também atrapalha, correto? Atrapalha sim, Marquinhos, depois eu vou falar um pouquinho mais disso aí, tá? Ó, o Fabrício está dizendo, comigo quando tive os primeiros contatos com o trade, eu adorei, comecei a me dedicar estudando muito o que via pela frente, mas nada dava certo. Até eu parar e pensar, ou me dedico apenas a uma metodologia, ou nunca ficarei bom em nenhuma. É isso aí. A gente já faz um certo processo desses quando a gente foca 100% no dólar. Você está realmente focando num ativo para se especializar naquilo. E isso é muito bacana, isso é essencial, tá? Ó, o Igor tá falando que ele não faz mais nenhum curso, que a comunidade aqui é única. É, realmente, é muito legal. E aí, gente, o que acontece muito, voltando aqui ao que eu estava falando, do excesso de informação, é que, na atualidade, a gente tem uma overdose de informação muito grande. É muito fácil a gente ter informação hoje em dia, né? O tempo inteiro a gente está sendo bombardeado por informações. É no Instagram, é no Facebook, é no YouTube, é no site de notícia, é no Twitter. A gente está sendo munido de informações o tempo inteiro, assim, ó, de uma forma como nunca antes na história da humanidade a gente teve, tá? Se a gente pegar aí como exemplo qualquer jornal famoso do mundo, pega aí o New York Times, a gente pode encontrar num único exemplar desse jornal informação, só para vocês terem uma ideia, assim, ó, num único exemplar do New York Times, a gente tem mais informação do que uma pessoa que viveu na Idade Média teria acesso na vida inteira delas. Você tem ideia do que é isso? Só para você entender a magnitude dessa overdose de informação que a gente tem hoje, tá? Então, ou seja, um jornal do New York Times tem mais informação do que uma pessoa da Idade Média teria na vida inteira. Só que é o seguinte, quando a gente consome todas essas informações sem reflexão, sem controle, a gente acaba alimentando a nossa mente com tudo isso, sem fazer nenhuma escolha consciente, nenhuma escolha sábia, sabe? A gente acaba vivendo na era que todos têm opinião sobre tudo, mas ninguém conhece nada, porque você fica só repetindo a informação. É como se fosse um gravadisco, né? Você lê aquela mensagem lá no Twitter e você vai fazer o repost e vai sair comentando para as outras pessoas. Mas você não entende por que chegou naquilo, o que está por trás daquela notícia, realmente se aquilo é verídico, não é? Então a gente tem meio que quase uns analfabetos funcionais aí que ficam só repetindo essas informações, porque a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro que a gente não consegue processar. E isso causa, muitas vezes, isso que a gente chama de obesidade mental, tá? Que é justamente esse excesso de informação, tá? Assim como existe a obesidade corporal, que é o quê? Quando a gente ingere muitas calorias e não gasta elas, ou seja, não trabalha o nosso corpo, da mesma forma existe a obesidade mental, que é quando a gente, joga para dentro da nossa mente um monte de informações sem realmente exercitar a nossa capacidade de raciocinar, tá? Quando a gente tem um certo sedentarismo mental, que a gente só recebe as informações e reproduz. Então, eu li lá no panorama do Alisson que hoje o dólar é para cair. E você vai reproduzir isso. Você passa a falar para as pessoas, não, eu acho que hoje o panorama aqui é para o dólar cair. Só que você não sabe o que está por trás disso, que gerou essa informação. Você simplesmente está reproduzindo. Isso é um sedentarismo mental. Você não processou todas as informações, você simplesmente está reproduzindo, né? E aí isso tudo causa essa obesidade mental, que é a sua incapacidade de pensar, de refletir, de realmente processar a informação, tá?
E se você não processa a informação, você não vai conseguir utilizar ela direito. E aí fica mais difícil de você realmente evoluir no mercado. E isso tem a ver também, pessoal, com o que a gente comentou outro dia aqui na sala, que é a relação da dependência também do call, né? De você não entender, de você ficar preguiçoso, da sua mente ficar preguiçosa em relação a ler o fluxo, a ler o mercado, e você simplesmente esperar que o Alisson diga que é para comprar ou que é para vender. Sem realmente você estar fazendo a sua análise, você está se preocupando em ver a absorção, em ver a agressão, em ver quais que são os players, em fazer a leitura realmente do mercado. Quando você faz isso, de só receber essa informação do Alisson de compra, vende, encerra, alonga, sem realmente você refletir, você está estimulando a sua mente a permanecer ou a entrar nessa obesidade mental também, tá? E aí, a principal característica é que quanto mais você faz isso, a nossa mente ela é como um músculo, tá? Quanto mais você faz isso, mais atrofia. Menor fica a sua capacidade de pensar, de refletir e principalmente, então, de colocar em prática. Ai, não adianta, assim, vocês mesmos podem ver muitas pessoas aí com muitos anos de estudo de mercado sofrendo de obesidade mental, que elas realmente não conseguem reproduzir. Elas têm muita informação de mercado, mas elas não conseguem colocar em prática. Isso também está relacionado com essa obesidade mental, desse excesso de informações, tá? Por isso que a gente tem que ser criterioso, por isso que a gente tem que saber filtrar, tá bom? Ó, o Leozinho tá falando, melhor do que ser bom em tudo é ser mestre em uma coisa, ou em um único ativo, no nosso caso, ou numa única técnica. É melhor ainda quando é num único ativo, uma única técnica, né? Você tá focando mais ainda. Ó, o Clóvis está comentando. Eu penso que estudei demais outros estilos operacionais e estou com certa dificuldade no tape reading. Acho que seja essa obesidade mental. Pode ser sim, pode ter a ver sim. E eu vou falar algumas dicas aí pra gente combater também um pouco dessa obesidade mental, tá? Mas é o seguinte, quando a gente tem esse excesso de informação, fica muito difícil a gente raciocinar. E aí, eu volto aqui, tá? Para puxar o gancho do que o Marquinhos pediu antes. Luana, seguir muitas pessoas no YouTube é ruim? Enfim, pode dificultar o processo? Pode, por quê? Porque você muitas vezes tem informações contrastantes, tá? Então, assim, você está seguindo várias pessoas que elas têm opiniões contrastantes porque elas operam muitas vezes ativos diferentes, metodologia diferente, e nem por isso elas não ganham dinheiro, entende? Não existe essa coisa tipo, se o fulano ganha dinheiro, então o ciclano perdeu. Não necessariamente, você sabe que o mercado financeiro tem uma infinidade de possibilidades. Só que quando você fica, digamos assim, seguindo muitas pessoas, você acaba gerando essa confusão mental. A sua mente não sabe em quem acreditar. E aí, se você não tem uma capacidade de senso crítico muito forte para olhar para aquilo que aquela pessoa está dizendo, saber o que filtrar do que pode ser bom e do que você vai descartar, fica muito difícil, porque a sua mente armazena todas essas informações e vai, digamos, aumentando de tamanho, né? Ganhando peso, digamos assim. E se você não estimula ela a trabalhar, não exercita ela, você vai aumentando esse volume que vai gerando essa obesidade. Entende? Então, assim, eu absorvo muitas informações, eu assisto muitos vídeos no YouTube, eu sigo muitos players. Se você faz isso, você precisa estimular a sua mente a trabalhar bastante, para que ela não entre nessa obesidade mental, tá? Então, o porquê que muitas pessoas dizem que às vezes menos é mais? Porque menos gera menos confusão mental. Menos, você precisa processar menos, você precisa de menos senso crítico, realmente, sabe? Então, assim, eu tenho uma única técnica, uma única estratégia aqui, sigo uma única metodologia operacional, você vai fazer sempre daquela forma, entende? Por quê? Porque você não tem conflito, você não tem outra fonte de informação te dizendo para fazer coisas contrárias, tá? Então, quanto mais pessoas você seguir,
mais você vai precisar desenvolver a sua habilidade de raciocínio, a sua habilidade crítica, para que você realmente consiga ter bons resultados, para que você não fique nessa confusão mental, tá? Por isso que muitas vezes menos é mais. Para que a gente não para que a gente não deixe esse nosso cérebro, que é essa ferramenta incrível, tão sobrecarregado. Porque tem uma outra coisa que acontece muito nesse processo, que é o seguinte, quando o nosso cérebro ele está carregado de informações, o nosso lóbulo frontal, que ele é responsável pelas nossas funções humanas essenciais, como a capacidade de planejar, priorizar, antecipar, ele não consegue trabalhar direito, tá? O raciocínio é mais lento, os processos são mais lentos. Então, se você está recebendo muitas informações ao mesmo tempo, essa capacidade de processar, ela fica comprometida. E aí, por não conseguir trabalhar com todas essas informações, isso vai gerando um processo de ansiedade que vai despertar aquele nosso cérebro reptiliano, que gera aquele instinto de lutar ou fugir. Vocês lembram que eu já falei disso numa outra aula? Então, quando a gente recebe muitas informações que a gente não consegue processar elas ainda, gera muito esse processo de ansiedade e esse instinto de lutar ou fugir para se livrar dessa situação. Então, por isso que quando a gente fala de adquirir mais informação, o ideal é a gente fazer um processo de ir aumentando o número de variáveis aos poucos, para que a nossa mente, os nossos lóbulos frontais, eles se acostumem a processar essa informação sem gerar esse pane, né, que dá para sua mente entrar nesse estado de reagir de forma instintiva. E levando isso para a prática do mercado financeiro. Quando você está começando a operar, no início, foca em quanto menos coisas você precisar olhar, melhor. Ah, você vai olhar o book de ofertas, você vai olhar o Times in Trade, você vai olhar talvez ali o ranking de corretora. Deu, beleza. À medida que você se familiarizar com tudo isso, aí você pode ir aumentando o número de variáveis, de janelas a serem analisadas, se você sentir necessidade. Talvez você simplesmente perceba que dá para ganhar dinheiro olhando isso e deu. Talvez você queira se aprofundar em alguma coisa. Mas querer de cara montar uma tela, ou 2 telas, 3 telas, cheia de janela, só vai gerar uma confusão mental. Porque você vai estar recebendo todas essas informações, que vai gerar essa obesidade mental, que a sua mente não vai conseguir processar, e vai gerar essa ansiedade. Desculpa, pessoal. Vai gerar esse processo de querer reagir instintivamente, de lutar ou fugir. Agora eu quero saber, gente, fez sentido para vocês isso que eu falei de obesidade mental, de excesso de informação? Vocês concordam com isso? Não concordam? Por quê? Vamos lá, vamos discutir. Ó, Leozinho já foi rápido, ó, front runner aí, nem terminei de falar, o Leozinho já tinha botado muito. Eita, Leozinho, tá fazendo front running na galera, hein? Ó, o André também falando que concorda, o pessoal aí concordando, Clóvis, o Vitor também. Essa ansiedade aí, né, Clóvis? A gente quer achar que. Aí, quando a gente se sente ansioso, a gente acha que falta ainda mais coisas para estudar. Daí vai gerando uma certa falta de confiança, e aí você acha que você precisa estudar mais, estudar mais, estudar mais. E muitas vezes o que você precisa é simplesmente mais tempo de prática fazendo exatamente aquilo que você está fazendo, sabe? Aquele simples que funciona por mais tempo. Tá? Mas na ânsia a gente quer achar um culpado, e às vezes o culpado é a nossa falta de informação. Ah, não, eu não vi que o mercado ia cair hoje porque eu não acompanhei o S&P, a Bolsa da Ásia, ou não sei o que lá, e aí você fica achando culpados, sendo que muitas vezes era simplesmente
o fluxo que você não leu direito naquele dia, né? Então a gente tem que cuidar para a gente não colocar a culpa, a responsabilidade dos nossos resultados na nossa falta de informação e querer se munir de cada vez mais coisas, quando na verdade o que a gente precisa é focar em fazer melhor aquilo que a gente já faz, né? Né, Clóvis? E aí você toma aí um dia de loss e já pensa, ah, não, operar dólar não dá, eu vou operar fluxo por leitura de gráfico, que eu vi uma galera aí no Instagram postando boleta que tá ganhando dinheiro com isso, então eu vou operar outra coisa, né? Muitas vezes o que você precisa é simplesmente continuar, entender que esses momentos acontecem e muitas vezes você não precisa de mais conhecimento naquele ponto, tá? Não tô falando, parem completamente de estudar. Não é isso. Mas é que vocês precisam sempre conseguir colocar em prática aquilo que vocês aprendem, tá? Caso contrário, vocês ainda não aprenderam. Se você não conseguiu colocar em prática, você ainda não aprendeu. Não adianta você, pelo menos para mim, não faz sentido você ir buscar mais conhecimento ou um conhecimento diferente se você nem conseguiu colocar em prática ainda aquele conhecimento, sabe? Ou pelo menos você ainda não praticou um tempo suficiente para dizer, não, eu realmente não consigo, esse tipo de técnica operacional, esse tipo de estratégia não serve para mim, eu vou fazer outra coisa. Cara, se você não insistir durante um bom tempo aplicando melhoria contínua nisso, você não tem como dizer, né? Então, para mim, não faz sentido. Só faz sentido se você quiser perder seu tempo e perder dinheiro, né? Vocês concordam, galera? Estão concordando, né? Ó, pergunta interessante do Ari aqui, gente, ó. Luana, mas é muito difícil saber o quanto nós já sabemos, o quanto já está suficiente e precisamos melhorar nosso comportamento. Porque existem pessoas com uma boa leitura, mas um mindset que não está bom. Ótimo, Ari. A melhor forma da gente conseguir, claro que é uma coisa bem subjetiva, né? Mas, assim, uma das melhores formas da gente conseguir acompanhar isso e entender um pouquinho melhor se a gente está precisando de mais conhecimento ou não, é a gente ter uma planilha de acompanhamento de trades, tá? Isso é fundamental para a gente conseguir verificar se a nossa leitura está boa, entende? E aí, principalmente assim, você fazer uso de estratégias do tipo justificar muito bem as suas entradas e as suas saídas enquanto você opera. Você pode fazer isso gravando seu áudio, você falando, pode fazer isso gravando essa tela e depois revendo a tela, enfim, existem N estratégias, tá? Mas como é que funciona isso? No momento que você passa a justificar exatamente por que você está entrando na operação, por que você está saindo, e depois você faz um replay de mercado, você analisa a sua gravação e vê se aquilo realmente se confirmou, você vai evidenciando para sua mente, você vai poder verificar se a sua leitura está boa, se você está precisando melhorar no aspecto de visualizar a agressão, de visualizar a absorção, você vai conseguir ter uma evolução muito maior e perceber no que você precisa melhorar, tá? E aí, outra coisa, você comentou, mas muitas pessoas têm uma ótima leitura de mercado, mas elas não conseguem ter bons resultados por conta do mindset. Quer fazer um teste disso? Opera no simulador. Se você operar no simulador e mandar bem no simulador, claro, operando da mesma forma, eu digo as mesmas estratégias, o mesmo tamanho de mão, mas se você operar no simulador e você ter excelentes resultados que você não reproduz na conta real, então possivelmente é questão de ajuste de controle emocional. Daí você pode trabalhar esse aspecto. Mas para tudo existe uma ferramenta que a gente pode usar para descobrir ou usar para melhorar. O que acontece muitas vezes é que essas coisas dão trabalho e você quer ir sempre pelo caminho mais curto, tá? Então, muitas vezes, para você evoluir, não é ter mais informação, mas é você estudar melhor aquilo que você já está fazendo. Por exemplo, rever sua tela, refazer seus trades, fazer uma boa análise sobre o que você fez e não fez naquele dia no mercado. Muitas vezes isso é muito melhor do que você fazer outro replay de mercado e outro, sem você estar corrigindo a sua própria rota, entende? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat.
legal, Eri, você tá falando que muitas vezes você consegue enxergar a operação antes mesmo do Alisson falar nela. Isso é excelente, tá? Então, você consegue perceber que a sua leitura, como você tá vendo, pô, tem uma boa leitura, eu enxergo as operações, né? Então, agora é trabalhar essa questão de conseguir colocar em prática com os fatores de controle emocional. Respira, tá? Aconteça o que acontecer, não esquece de respirar. Ó, o André tá falando exatamente isso, Luana. O dia em que eu tomei o meu maior prejuízo foi exatamente o dia em que eu virei a madrugada analisando todos os mercados, lendo inúmeras análises, repassando pontos dos dias anteriores. Esse foi meu pior dia no mercado. A gente fica às vezes sobrecarregado de informação e até operar às vezes fica algo pesado quando a nossa mente ainda não consegue processar todas essas informações, tá? Então, assim, o principal que eu quero deixar para vocês nessa aula sobre obesidade mental é para vocês irem aos poucos, tá? É para vocês não se preocuparem se nesse momento vocês não acompanham todos os índices mundiais, se vocês não fazem todas as análises, não leem todas as notícias, preocupem-se em dar pequenos passos para vocês irem incorporando isso no dia a dia de vocês, para essas pequenas coisas irem virando hábito, para sua mente processar essas informações e aí você conseguir fazer as correlações necessárias com aquilo que você está fazendo no mercado, tá? Então, beleza, hoje o dólar só caiu, mas só caiu por quê? Hoje o dólar só subiu, mas só subiu por quê? Só subiu porque teve notícia assim, assim, assim. Mas de que forma essa notícia impacta? De que forma isso faz o mercado se mexer, tá? Entendam o que está por trás, saibam explicar. E essa é uma das principais dicas para você combater essa questão da obesidade mental. Saiba justificar aquilo que você está fazendo. Saiba explicar para as outras pessoas. Que nem eu comentei agora a questão do tipo, ter uma planilha de acompanhamento e justificar a entrada e saída. Se você está operando e a sua justificativa de ter comprado nesse ponto, de ter vendido lá no 91, foi porque o Alisson falou para vender, tá errado. Você tem que saber que você está vendendo no 91 por conta disso e disso, porque parou de ter agressão de compra, estão absorvendo muito a compra, tá entrando boleta de venda, tá mostrando uma reversão aí do fluxo. Então, beleza, eu entrei por conta disso no 91. Agora você sabe. Então, procurar sempre justificar, saber explicar para as outras pessoas, tá? O que você está fazendo é uma das principais dicas para você combater a questão da obesidade mental. Beleza? E outra coisa, outra dica muito importante é a gente ter os nossos momentos de desfoque, galera. Não adianta querer estudar 24 horas por dia. Não, acompanhar o mercado das 8h30 da manhã, quando começa o panorama do Alisson, operar até as 5h30 da tarde, e aí chegar de noite, fazer mais não sei quantos replays de mercado, madrugada, fazer panorama aí em relação às bolsas asiáticas e tudo mais. Cara, se você não der o tempo necessário para sua mente descansar, fazer as conexões neurais necessárias entre aquilo que você teve de informação, gerando realmente aprendizados, não vai adiantar. Então, ter os períodos de desfoque, praticar atividade física, descansar, se alimentar bem, tudo isso ajuda que a nossa mente trabalhe mais, trabalhe melhor para que a gente não sofra dessa obesidade mental, tá? E outra dica legal, se você tá meio nessa overdose de informações de mercado, é você procurar aprender coisas fora dele, tá? Um idioma novo, se dedicar um pouquinho a algum hobby, fotografia, esportes, não sei, fazer alguma coisa de aprendizado fora do mercado. Tá? Que aí você vai estar estimulando a sua mente ao mesmo tempo que você vai desopilar do mercado. Então, isso também é muito legal e necessário. Beleza? O André, Luana, mas pelo menos no começo, essa overdose de conhecimento não seria um mal necessário? Eu não acho. Talvez, é o seguinte,
no início, como tudo é muito novo, você acha que você tem uma overdose, porque qualquer informação já gera um certo processo de ansiedade, porque você ainda não sabe lidar com aquela informação, é tudo muito recente para você. Mas eu acho que a overdose de conhecimento é sempre prejudicial, porque você não vai realmente masterizando aquelas informações. Tá? Então, ao meu ver, é melhor você ir adquirindo conhecimento aos poucos, tá? E você realmente fazer trilhar um caminho saudável do que você gerar muitos processos de ansiedade que pode até gerar alguns traumas em relação ao mercado. Entende? Ó, o Ari tá falando que quando ele começou a acompanhar, ele acompanhava o mercado e estudava 14 a 16 horas, né? Depois, quando absorvi muita coisa, diminuiu e foi pro jogo. Hoje estuda menos e tenta fazer outras coisas para se acalmar. Legal. Eu acho que é muito importante você entender o seu ritmo de absorção, porque o que funciona para mim não necessariamente funciona para vocês, né? Então vocês têm que entender muito o que funciona para você. Mas eu acho que o principal é a gente entender que no o mercado ele é um jogo de longo prazo. Então a gente precisa garantir todos os dias que a gente vai sobreviver. E eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão de olhar para daqui 1 ano, daqui 2 anos e ter práticas saudáveis dentro e fora do mercado para garantir que a gente consiga passar por esse processo, entende? Lucas, acho que o que eu acabei de falar serve bem para você. Essa pressão que às vezes a gente se coloca por estar perdendo informação, né? Porque tem outra profissão, não consegue operar ao mesmo tempo que os outros do mercado. Então, calma, desacelere e olha para o longo prazo. Cara, se você consegue dedicar 2 horas por dia só para o mercado, mas nessas 2 horas você fizer com foco, com concentração, se preocupando em evoluir um passinho de cada vez, em entender um tópico da leitura de fluxo de cada vez, cara, você vai ter uma evolução em 2 anos exponencial, muito grande. Agora, se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, não dá certo. Já sei, gente, olha só. Isso pode ter a ver também com a questão de multifoco e multitarefa, tá? Vou anotar aqui e na semana que vem nós vamos falar desse assunto, tá? Multifoco e multitarefa, beleza? Para essa galera que quer fazer tudo ao mesmo tempo aí, vamos ver o que vocês vão me dizer. Depois das minhas explicações da semana que vem, quero ver o que vocês vão me dizer sobre essa questão de fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Só mulheres conseguem! Olha, semana que vem a gente vai discutir se só mulheres conseguem ou não. Deixa eu ver, pergunta do Fabrício. Existe alguma atividade que não ajudaria nesta absorção do conhecimento? Você diz que alguma atividade que atrapalha? Cara, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Participe na próxima sessão, na próxima aula, que você vai saber tudo sobre isso. Sempre elas. Gente, vocês acham? Vocês acham que mulher tem potencial de se dar melhor no mercado financeiro? Ei, fugindo agora completamente do assunto, só para que a gente vê poucas, né? Sim, Ari, sim, com certeza. O Leozinho tá falando que nós mulheres somos mais disciplinadas, né? É verdade, nós somos mais disciplinadas, sim. Só que vocês são mais audaciosos, entende? É uma coisa que a gente não tem. Então, o que eu vejo muito é, é que muitas vezes as mulheres elas ficam mais é, no assim, elas evoluem no início mais rápido, tá? Mas depois, para ter essa mudança de patamar, acaba sendo às vezes mais difícil. Então, assim, tanto homem como mulher têm os seus fatores limitantes que precisam ser trabalhados, entende? Então, talvez uma disposição inicial seja mais fácil por conta da disciplina da mulher, mas chega uma hora que balança também, entende? Mas agora a gente já fugiu aqui um pouco do tema de hoje, essa questão de homem e mulher. Gente, essa questão de overdose de informação, de obesidade mental, de excesso, de não emendar um curso no outro, de dar tempo ao tempo, tá tranquilo? Vocês têm mais alguma dúvida em relação a isso?
Ah, o Fabrício está falando sobre minha pergunta. Eu gosto muito de jogos online. Isso seria ruim após meus estudos? Não, pelo contrário, Fabrício. Se você souber usar isso, se isso for depois do período de estudo, cara, é ótimo, porque vai servir justamente para sua mente desopilar, para você se distrair, para você fazer algo que te dá prazer. Cara, isso pode ser muito bom. Depende da forma como você usa e do que você diz para sua mente em relação a isso, entende? Ó, Gilmar tá fazendo uma pergunta. Luana, tô começando agora no Tape Reading. Além do curso aí do Alisson aqui no Nutror, você indica algum outro? Não. Indico que você faça o curso do Alisson, reveja tudo de novo, e aí vem para a sala, opera, participa, tira suas dúvidas, assiste de novo, tira suas dúvidas, revê a sua tela, anota suas operações, tira as dúvidas, e aí sim você vai vendo como que você vai evoluindo, tá? Ó, o Clóvis tá dizendo, faz a imersão. Quem for na imersão em Porto Alegre, eu vou estar por lá, hein, gente? Gente, é isso, pessoal. Você vai, Cristiano? Ê, legal. Lu, eu queria agradecer primeiramente pela aula e eu acredito que ela veio num momento muito importante. Eu senti que a galera ela estava um pouco desfocada, se ia para o fluxo, se ia para indicadores, se ia para price action, e pelo menos essa aula acho que vai dar pelo menos a noção para a galera, não, realmente, eu tenho que focar em uma coisa. Então acho que essa aula ela veio na hora muito boa. Que bom, E aula. Leozinho. Fico muito feliz, hein? Fico muito feliz de saber disso, tá, galera? Pessoal, então é isso. Ah, quero saber de vocês. Valeu a pena? Valeu a pena estar aqui comigo, me aguentando nesta tarde de quarta-feira? Sempre, muito bom. Ah, galera. Bom, ó, vocês são sensacionais. Melhor sala que existe no Brasil, não adianta, hein? Vocês são top, galera. Pessoal, então tá bom. Agradeço imenso cada um de vocês aqui, a galera que vai assistir depois gravado também, tá? Um beijão imenso para vocês. E vocês já sabem, semana que vem, mesmo bate local, bate canal, tá? Vamos manter agora sempre quartas-feiras, 1 da tarde. Semana que vem falando de multifoco e multitarefa. Beijo grande e até semana que vem. E boas operações, operar bem sempre. Dane-se ganhar ou perder dinheiro, operar bem. Tchau, Lu, muito obrigado. Até a próxima.